Sabe quando um projeto que era para ser um sonho, um hotel de luxo, acaba virando um verdadeiro pesadelo para quem está ali, no dia a dia, construindo? É o que a gente vai ver agora. Com base em uma série de depoimentos dos próprios trabalhadores, nós montamos o quebra-cabeça do Hotel Kuroda. Uma análise a fundo dos eventos que a empresa responsável pela obra faz questão de chamar de folclore. E tudo começa assim, com um homem sozinho na escuridão de uma obra gigantesca. O segurança noturno, Kenji Murakami, descreveu no depoimento dele ter visto uma figura, alta, meio torta, lá no fundo de um corredor. O que ele conta em seguida é o que dá o tom de todo esse mistério. Bom, para organizar essa investigação, vamos separar por casos. O primeiro deles lida com as provas, digamos, mais subjetivas, mas que foram também as mais frequentes. As experiências dos sentidos. O que os trabalhadores viram e, mais importante ainda, o que eles ouviram dentro daquelas paredes que ainda nem estavam prontas. Então vamos lá. Kenji Murakami, segurança noturno, contratado em março de 2019. Ele estava umas 3 semanas só no trabalho quando viu essa tal figura. O ponto-chave aqui é que ele não guardou para si. Ele fez um relato oficial. E foi isso que começou toda a cadeia de eventos. Mas olha, essas coisas não aconteciam só de noite, não. O depoimento do Toshiro Yamamoto, um pedreiro super experiente, é crucial para entender isso. Ele prova que os fenômenos também rolavam durante o dia, com todo mundo trabalhando. E o ponto central do que o Toshiro contou é que ele e mais 2 colegas ouviram sussurros. Lá no subsolo, a parte que realmente perturba não era nem o som em si, mas o que ele era. Como ele mesmo disse, eco não chama ninguém pelo nome. Isso dá a entender que tinha uma inteligência, uma intenção por trás daquelas vozes. E é aqui que os padrões começam a aparecer. Não foi uma coisa isolada. Pelo menos 8 trabalhadores, ao longo de 2 anos, relataram a mesma coisa, e sempre nos mesmos lugares. E tem um detalhe muito curioso. As vozes paravam na hora que alguém ligava um rádio. Será que era uma aversão ao barulho? Ou era algo que não queria competir por atenção? Fica a dúvida. Ok, agora a gente sai do campo das percepções e entra no mundo físico. Este é o caso número 2, e é aqui que as coisas ficam perigosas e, sinceramente, difíceis de negar. A gente está falando de acidentes que nem os engenheiros do projeto, gente que é cética por profissão, conseguiram explicar direito. 7. Guarda bem esse número. Esse é o número oficial de acidentes graves e sem explicação registrados na obra. E não estão falando de um cortezinho, um tropeço, coisas normais de uma construção. São 7 falhas graves de equipamento e de estrutura que, segundo os próprios laudos técnicos, simplesmente não deveriam ter acontecido. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. O colapso do andaime, em maio de 2020, foi o caso mais sério. 2 homens caíram. Mas o laudo, 1 mês depois, diz que não tinha falha nenhuma. Como assim? E depois, essa da betoneira funcionando sozinha, misturando cimento seco, uma coisa que tecnicamente deveria quebrar o motor na hora. Parece que até as leis da física estavam sendo ignoradas. Aí veio o depoimento de Noboru Tanaka, um dos que sobreviveram à queda, e a história fica ainda mais sinistra. Ele foi direto, não escorregou, ele foi empurrado. Ele disse que sentiu uma mão. Essa declaração muda tudo, né? Sugere uma ação direta, intencional e invisível. Pensa bem, se aquele lugar podia afetar a estrutura física das coisas, o que ele não poderia fazer com a mente das pessoas? O caso número 3 é, talvez, o mais perturbador de todos. Vamos analisar como o ambiente do Hotel Kuroda parece que foi corroendo a sanidade de profissionais experientes, levando à paranoia e até à violência. Seizo Matsumoto era o encarregado geral. Um cara com 30 anos de experiência, aquele tipo de profissional que já viu de tudo e não se abala fácil. O que aconteceu com ele é um retrato perfeito do declínio psicológico que outros trabalhadores também relataram sentir. A transformação do Matsumoto foi aos poucos e foi assustadora. De um líder respeitado, ele virou um homem que ficava vagando pela obra à noite, totalmente obcecado. Essa frase dele, dita para um colega, diz tudo. Ele não estava vigiando pessoas ou equipamentos. Ele estava vigiando o que não deveria estar lá. Acabou sendo afastado por estresse e nunca mais voltou. E o ponto mais alto desse comportamento esquisito na obra foi essa briga. 2 amigos de longa data, Ryota Inoue e Satoru Kaji, que trabalhavam juntos há anos, simplesmente partiram para cima um do outro numa violência sem motivo nenhum. Os colegas tiveram que separar. Depois da briga, a confusão era total. Ryota não sabia explicar o que tinha acontecido. E a descrição dele é de arrepiar.
ele diz que não reconheceu o próprio amigo, que viu algo diferente nos olhos do Satoru. Não foi uma briga normal de trabalho, foi uma quebra da realidade, bizarra e inexplicável para eles. Tá. Diante desse cenário todo, vultos, vozes, acidentes, surtos, qual foi a reação da empresa responsável? Agora a gente vai analisar a narrativa oficial, a versão da Takashima Hospitality Holdings. É a contra-história, né? Uma versão calculada para proteger um investimento de bilhões. A pessoa central do lado da empresa é a Ayaka Takashima, a CEO. Dizem que ela é uma executiva fria e muito calculista. Ela ficou anos em silêncio sobre isso. Mas, recentemente, como os boatos começaram a prejudicar os negócios, ela veio a público com uma estratégia de comunicação bem definida. A estratégia dela é bem clara. A palavra-chave aqui é folclore. Percebe? Ela não chama os trabalhadores de mentirosos, porque isso seria uma acusação grave. Não. Ela diminui a experiência deles, transforma tudo em lenda, em conto da carochinha. É uma jogada de relações públicas genial para invalidar tudo que a gente ouviu até agora. O confronto de narrativas é nítido. De um lado, uma lista de traumas, de experiências reais vividas por quem estava lá na obra. Do outro, uma única palavra, dita com desdém pela CEO, folclore. A realidade da construção contra a narrativa da empresa. O buraco que existe entre essas duas versões é o centro de todo esse mistério. Mas calma, que tem uma última peça nesse quebra-cabeça. Uma peça que a CEO Ayaka Takashima não comenta nas entrevistas dela. A história de um professor, um acadêmico, que esteve no local antes de tudo começar e que tomou uma atitude muito, mas muito estranha. A pergunta que fica é, por que a história de um arqueólogo é importante nisso tudo? Simples, porque ele foi contratado pela própria empresa para analisar o que foi achado debaixo das fundações do hotel, e o que ele fez depois de entregar o relatório dele levanta muitas dúvidas sobre a versão oficial. Olha só, o professor Saiton encontrou artefatos importantes e chegou a defender que eles deveriam ser do público. Mas o ponto principal é o último. Ele pediu formalmente para tirar o nome dele do projeto. Um acadêmico só faz uma coisa dessas se discordar muito do jeito que as descobertas dele estão sendo usadas ou, quem sabe, do que está sendo escondido. Isso nos traz de volta para os dias de hoje. A mesma CEO que chama tudo de folclore anuncia a lista de convidados para a inauguração do hotel. E no meio de historiadores e da imprensa, ela adiciona um grupo bem peculiar para a abertura de um hotel de luxo, representantes de várias religiões. E a questão final é o nó de toda essa história. Se tudo não passa de folclore, por que essa contradição tão óbvia? A presença de religiosos na festa de inauguração é mesmo um ato de transparência, como ela diz? Ou é uma admissão silenciosa de que talvez os relatos dos trabalhadores sejam verdadeiros? De que existe algo no Hotel Kuroda que precisa ser de alguma forma apaziguado?